A paz do Senhor Jesus a meus amados irmãos. Canal Cristo Salva mais uma vez trazendo uma mensagem de reflexão aos meus amados irmãos. Quero mais uma vez agradecer a todos os inscritos no canal Cristo Salva e dizer que é com bastante alegria que este canal ele está crescendo, não por mim, mas pela honra e glória do Senhor, para que seu nome seja engrandecido e seja conhecido nesse mundo. Glória a Deus. Vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor Jesus e quero também dizer aos meus amados irmãos que mais uma vez não é propaganda, mas é falar sobre um novo templo que vai ser inaugurado na MEP, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, durante o seu aniversário também, dos seus 30 anos, vai ter a inauguração no dia 16 de maio às 18h30, na rua Teodomiro de Castro, 4197, no bairro Avruene. Preletor, pastor Flávio José, com especial o sanfoneiro Denis Silva. Ele é convidado especial, né? Ele é sanfoneiro do mundo, mas agora é sanfoneiro pro Senhor, amém? Então tá aqui o cartaz, ó, apresentar para vocês. Você é nosso convidado, viu? Dia 16 de maio às 18h30. Inclusive, canal Cristo Salva, ele vai estar lá, amém? Meus amados, vamos fazer uma reflexão num livro muito conhecido do Antigo Testamento, mas que vai nos trazer uma lição e que vai falar conosco também. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, somente o versos 14. A palavra do Senhor diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Somente até aqui. Meus amados, esse texto, esse capítulo, ele fala de um milagre. Vemos que o Antigo Testamento e o Velho Testamento, vamos dizer assim, e o Novo Testamento, ele acompanha um Deus de milagre. E nesse capítulo e nesse texto, ele vai falar de Naamã. Ele vai falar para mim de um orgulho que não traz cura, mas ele traz uma rendição. Então Naamã, ele é um personagem, aqui segundo a palavra de Deus, que ele tinha no tempo um prestígio. Ele era um homem de poder, ele era um homem que tinha respeito, mas nenhuma dessas coisas podia curá-lo da lepra que ele tinha. O que eu quero dizer, que você pode ter tudo no mundo, pode ser o homem maior do mundo, tanto na sociedade como em valores, mas se não tiver a presença de Deus, muitas e muitas vezes você vai ser impedido de receber um milagre de Deus. Podemos ver nessa passagem que Naamã, ele era um homem que tinha um certo orgulho, por ele ser uma pessoa diferenciada diante da sociedade do povo daquele tempo. Mas nenhuma dessas coisas que ele tinha podia curá-lo. Naquele tempo a lepra era uma doença muito chamativa diante das pessoas,
que muitas pessoas, trazendo para hoje, quando sabia que uma pessoa tinha uma lepra, já tinham certo receio de nem chegar perto. Mas a lepra ali continuava ali, lembrando que existem feridas que posição nenhuma consegue esconder. Esse texto ele traz isso para nós. Muitas vezes temos feridas que só Deus ele pode resolver, quebrando o nosso orgulho como homem, como pessoa física. O problema ali de Naamã não era só a doença, era a sua resistência em aceitar que Deus o curaria por um caminho simples. Só que Deus muitas vezes ele não dá a sua cura por um caminho simples. Ele dá através de um processo. Naamã ele queria ser grandioso. Ele queria um método impressionante diante do povo ali, diante da sua doença, diante de Deus. Mas o Senhor mandou que ele apenas descesse e se lavasse. Olha aí o que é que Deus faz. São pequenas coisas que Deus faz, que Deus mostra, que Ele diz: ei, eu vou te levantar. Ei, eu vou te curar hoje. Ei, eu vou fazer um milagre. Mas para isso nós temos que quebrar nosso orgulho humano, o orgulho carnal. E esse mesmo orgulho, ele traz um orgulho também espiritual. Porque quando nós temos um orgulho, que isso é da nossa carne pecaminosa, fechamos nossos olhos espirituais. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só conhece Deus quando nós estamos nas tribulações. É quando nós estamos passando na pior situação. Aí nós se lembramos de Deus. Mas quando tudo está bem, nós criamos um orgulho. Esse orgulho é um orgulho pecaminoso, é da carne, é do homem. Assim estava Naamã. Muita gente ainda hoje está assim como Naamã. Ele quer um milagre, mas não quer a rendição. Ele quer o alívio, mas sem ser aquebrantado. Não tem como ter esse alívio, não tem como ter essa rendição. Quer mudança, mas não quer sem descer do seu pedestral. Ou seja, não quer descer do seu degrau. Foi quando Naamã se humilhou que a cura começou. Foi quando Naamã realmente reconheceu que diante dele e acima dele existia um Deus. Um Deus que cura, um Deus que faz milagre. Deus ali não estava ali só tratando a sua pele. Ele estava também tratando o seu coração. Em Cristo, aprendemos que a verdadeira restauração começa quando deixamos o orgulho e confiamos plenamente na palavra do Senhor. Isso é viver em Cristo. É quando nós quebramos esse orgulho. É quando nós reconhecemos Cristo como o nosso único e Senhor Salvador. Jesus, Ele mostra para mim e para você que Ele continua curando, limpando e restaurando vidas. Mas ninguém entra inteiro na graça, permanecendo altivo. Quem desce em obediência, ele desce transformado. Então Naamã, ele passou por um processo, e esse processo foi de reconhecimento que ele tinha que ter uma obediência a Deus e que ele tinha que ser transformado. A palavra vai dizer que ele tinha um orgulho. A palavra de Deus diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, ou seja, um profeta de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou
purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versos 14. Olha aí, que encontro, que coisa maravilhosa. Quando a gente encontra Deus, quando a gente quebra o orgulho, é quando Deus diz assim: ei, deixa eu entrar na tua vida, e tu vai ver a real mudança. Mas isso requer um processo. Esse processo não é meu, não é seu, é de Deus, é do Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na minha e na sua vida. Naamã estava passando por essa situação, mas ele teve vitória, porque ele obedeceu, porque ele desceu do degrau do orgulho, e ele reconheceu Deus como uma pessoa que estava acima dele, e que tinha o seu manifesto de poder de cura sobre a sua vida. Meus amados, para terminar, deixo aqui uma palavra no canal Cristo Salvo para mim e para você. Que possamos nos render a cada dia, mais e mais ainda. E nós precisamos lembrar que a humildade abre caminho para a cura. Amém? A palavra de Deus é só até aqui. Seja assim como Naamã, não com seu orgulho, mas seja assim ele como obediência. Porque quando a gente tem obediência a Deus, Ele nos purifica, nos trata e nos cura da nossa alma, do nosso espírito, ou mesmo de uma enfermidade. Amém? Palavra de Deus é só até aqui. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.